que ele responde em outro local para ti o quanto é que é o y dividido por 3. O quadrado de um número t menos 5, mesma coisa, ó. Quadrado de t menos 5, armazena um valor ali no t, eleva ao quadrado, subtrai 5. É toda a orientação que ele recebe. Daí o local de armazenamento recebe essa orientação e sabe o que tem que fazer com os valores armazenados. Tá? O triplo de um número adicionado ao próprio número. Ó, o espaço reservado para o número foi a letra A. Então, o triplo de um número mais o próprio número. Poderia ter utilizado outra letra? Claro que poderia, tá? Tu viu que a gente deu nomes diferentes ali para os locais de armazenamento. Eu dei o nome X e o outro local era o nome Y, tá? Ele escolheu aqui A, pronto, local A, sem problema. O triplo de A mais A, isso aqui. E aqui que entra coisas importantes, ó, porque muitas expressões elas podem ser reduzidas. Se tu tem o triplo de A e soma o próprio número, tu tem o quádruplo de A. Então isso aqui, o quádruplo de A, pode ser uma simplificação desta operação, né? 4 vezes o A é a mesma coisa que o triplo de A mais o próprio A. Tá? Cuidado com isso que tu escreveu aí, Felipe. Uma das coisas, o A é minúsculo e não é A. O triplo de A é A mais A mais A, tá? Porque tu está considerando A como se fosse um número. O triplo de um número tu faz essas operações para obter, ou simplesmente, né, 3 vezes o valor A. A gente não usa esse símbolo de multiplicação, a gente usa muito mais este aqui, né? 3 vezes A. E ainda, esse aqui é o triplo de A mais um A, não são 4 vezes o A? 1, 2, 3, 4 vezes o A. Eu sempre achei que quando eu fosse aprender isso, ia ser difícil demais, mas é super de boa depois que tu entende. E assim, ó. E assim, Tairone, além de ser de boa, assim, é uma coisa que facilita, né, os desenvolvimentos. Começa a prestar atenção ali, tudo que o professor fez no diário de classe ali, foi usando esses conceitos matemáticos. Estão entendendo? O diário de classe, que é dentro de uma planilha eletrônica ali, o professor digita a data. Só para vocês terem uma ideia, eu digito uma data hoje e com o que eu consigo com esses conceitos matemáticos. Olha o que eu aplico. Eu digito numa das colunas ali, ó, numa das colunas da planilha, eu digito assim, ó, 29 de outubro. Ele responde para mim quinta-feira. Então ele pega essa informação armazenada aqui, ó, e responde aqui o dia da semana para mim, só para vocês terem uma ideia. Isso para mim facilita muito, sabe por quê? Porque quando eu estou digitando, se eu digito uma data errada, eu posso conferir aqui pelo dia da semana. Hoje, por exemplo, nas primeiras turmas, eu estava pensando que hoje era dia 28. Se eu digito ali no diário de classe dia 28 de outubro, o que vai acontecer? A planilha vai me responder quarta-feira e eu vou olhar assim, opa, eu não dou aula na quarta? Entendeu? Então tem alguma coisa errada, daí eu ia pegar o meu celular e ia olhar assim, opa, quinta-feira 29 de outubro, entendeu? Daí eu ia ter que trocar aqui e avisar, né? Que é o que eu vou ter que fazer ali. Porque os vídeos das primeiras aulas foram todos com dia 28, os 2 primeiros. Mas hoje é dia 29, daí eu vou ter que orientar ali também.
Tá? É uma das coisas que a aplicação matemática me facilita. Né? Saber essas coisas me favorece a construir isso. Outra coisa, as médias, os conceitos de vocês, certo? Os conceitos ali por questão, né? Na questão 1 eu tirei a M, a P, a T, todas aquelas coisas ali a gente pode colocar numa planilha eletrônica, sempre fazendo as orientações. Daí o professor não precisa ficar calculando um a um, né? Ele dá uma orientação de como se calcula e a planilha faz o resto. É muita tecnologia, tá? Certo? Existem algumas expressões que se obtêm, existem algumas expressões que a gente obtém que podem ser simplificadas, tá? A gente pode simplificar. Então essa aqui é uma, 3A mais A, na verdade vai ser o quádruplo de A. Então, no português a gente poderia dizer assim, o triplo de um número adicionado ao próprio número é o mesmo que o quádruplo do número. Tá? É o mesmo que o quádruplo do número. Olha só, a terça parte de um número B adicionado ao próprio número, como é que é? A terça parte de um número B adicionado ao próprio número. Tá? Então, é B terços, né? Ou seja, B dividido por 3 mais o próprio número. A gente vai aprender também como fazer algumas operações algébricas. O que é a operação algébrica? É fazer manipulações com essas letras, com as operações, sempre tendo em mente que o que a gente pode armazenar nessas letras são números. Tá? Então, B sobre 3 mais o B, a gente vai poder representar ela de outra forma. Basta que a gente saiba, tá, quais são as regras operatórias para esses espaços. Então, até o 5º ano, o que vocês fizeram? Vocês não trabalhavam com espaços de armazenamento, vocês trabalhavam simplesmente com números. Daí tinha uma fração para somar com um número, tu conseguia fazer essas operações. Agora a gente vai definir como é que a gente opera com esses espaços, né? Com o objetivo de facilitar. Aqui foi um exemplo de facilitação. 3A mais A, eu posso simplesmente escrever 4 vezes o valor de A. Se eu fosse colocar isso aqui na planilha, eu ia ter que colocar assim, 3 igual 3 asterisco o valor armazenado em A mais o valor armazenado em A. Agora, para escrever isso, eu só escrevo 4 asterisco A, que vai dar o mesmo resultado disso aqui, certo? Então, a gente fazer manipulações aqui operatórias, que são essas manipulações operatórias, é o que a gente chama de operação algébrica, que até o 5º ano vocês estavam fazendo operações aritméticas. E agora a gente já começa a pensar em operações algébricas para facilitar as expressões. Tá? Deixa eu ver então. Então aqui a gente fez outra expressão. Agora aqui, a diferença entre um número W e raiz de 2 sobre 2. Aqui, pega o número W, um valor, um espaço para armazenar um valor em W, menos o raiz de 2 sobre 2. Isso é a diferença entre W e esse valor raiz de 2 sobre 2. Tá? As expressões matemáticas formadas por letras, sinais e operações e números são denominadas expressões algébricas, tá? Então, as expressões algébricas, por via de regra, assim, por aplicações, as expressões algébricas são orientações que se faz
com os espaços que nós temos à nossa disposição. Orientações operatórias, né? Como se orienta a operação que deve ser feita, as operações que devem ser feitas com os valores que nós queremos calcular ali, né? Substituir. Olha, parece que tem bastante gente sim, Tairone. Não sei o que está acontecendo. O Felipe está aí, o Cauã, a Isabela, a Camille, o Pedro, o Gregory, tá? Não sei. E ainda mais uma aula trilegal como essa, né? Vai dizer. Variável incógnita. Esse conceito aqui a gente vai trabalhar legal. Observe algumas situações do dia a dia que podemos representar com expressões algébricas. A situação 1. Lucas precisa comprar uma camiseta e uma bermuda. Podemos encontrar uma expressão algébrica para representar o valor total das peças de roupa. Ele foi lá comprar, certo? E o que a gente pensa? Ele foi comprar e a gente não sabe. Tá? Presta atenção que faltam 2 minutos para tentar associar isso aqui ao que a gente viu. Tá? Ele foi comprar, a gente não sabe os valores, mas o que tu pode supor? Que o preço da camiseta, olha só o que tu vai fazer? Tu vai dar um nome para um local de armazenamento. O preço da camiseta, tu vai armazenar em X. O preço da bermuda em reais, onde é que tu vai armazenar? Em Y. A gente pode botar na planilha uma orientação. Numa célula eu boto o rótulo camiseta, na outra célula bermuda, coloco os nomes de outras células respectivas e insiro os valores que são necessários. Olha só, o valor total em reais, sim, de uma camiseta e uma bermuda, vai ser o valor armazenado em X mais o valor armazenado em Y. Tá? É possível ainda imaginar quanto custa cada uma dessas peças de roupa e calcular o valor total em cada caso. Olha só, bem uma planilha, ó. Já está mostrando como se fosse uma planilha. Se o preço da camiseta fosse 10 e o da bermuda fosse 15, o que ele ia fazer? A planilha os valores armazenados são 10 e 15, o valor total 25. E se fosse 12 e 16? Lá na planilha eletrônica eu posso mudar o armazenado em X para 12 e o armazenado em Y para 16? Posso. E daí, na outra célula ali, ele recebe essa orientação? Sim, já foi orientado uma vez. Ele sabe que ele vai ter que, para calcular o valor total, ele vai ter que pegar o 12 mais os 16 e vai responder para a gente 28. E se a gente digitar o 18 no X, armazenar 18 no X e armazenar 14 no Y, ele vai colocar esse valor final aqui? Sim, ele sabe a orientação, ele tem que pegar o valor armazenado em X mais o valor armazenado em Y e vai dar o valor 32, tá? Pois é, ele fala ali de variável incógnita, mas ele não diz o que é, né? O que é uma e qual é a outra, né? Tá? A gente vai continuar na aula que vem. E daí a gente vê na aula que vem o que ele fala aqui de variável incógnita. Se ele não falar nada, eu converso com vocês. O que é uma variável e o que é uma incógnita. Certo? Então tá, ficamos por aqui por hoje. Já sabe como é que funciona. Se tu assistiu a aula, se tu pegou um pedacinho da aula, um pedacinho mesmo que seja pequenino, tu vai lá e comenta, né? Lembra do novo chavão ali, né? Da nova frase de efeito: assistiu, comenta, e coloca o teu nome também para eu te identificar, tá certo? Tchau, YouTube.